A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos e ouvintes. Aqui quem fala é o pastor Arnô Barbosa, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, em Formosa, Goiás. Eu quero agradecer a Deus, a nossa pastora presidente, a pastora Luíde, e também ao pastor Gedeon Júnior pela oportunidade de comentar os demais capítulos, desde o capítulo 20 ao fim deste livro de Êxodo, que é um livro realmente maravilhoso e brilhante. Eu agradeço por esta oportunidade e no áudio de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 20, cujo tema é os 10 mandamentos. Bem, os 10 mandamentos, eles são chamados no original hebraico de as 10 palavras e traduzido no grego como decálogo. Aqui, meus irmãos, nós ainda não temos todas as leis de Deus que foram dadas a Israel, que são ali um total de 613. As demais leis Deus daria apenas por intermédio de Moisés, que escreveria em um livro sagrado que nós conhecemos hoje como Deuteronômio. No entanto, essas primeiras 10 palavras, elas são importantíssimas por 3 razões. Primeiro, essas leis elas vieram da boca do próprio Deus aos ouvidos da nação. Ou seja, o próprio Deus Altíssimo, ele se manifestou em glória e poder e falou diretamente com o povo, sem qualquer intermediário. Além disso, foi o próprio Deus que também escreveu com o seu dedo estas palavras em tábuas de pedra. Segundo, estes mandamentos são importantíssimos também porque é a espinha dorsal para a compreensão de todas as demais leis que virão posteriormente. Aqui nós temos o resumo central da vontade divina para a nação. Aliás, as próximas leis, elas vão esmiuçar de uma forma perfeita os direitos e deveres de cada cidadão israelita nas mais diversas situações possíveis. Em terceiro lugar, os preceitos aqui, eles são princípios básicos para que o povo de Israel se confirmasse como uma nação eleita de Deus, sendo ali o seu representante legal em toda a terra. Por essas e outras razões, então, Deus ele preparou todos os detalhes para que o momento da entrega dessas leis fosse de fato um momento especial. E foi, irmãos, porque a entrega dos 10 mandamentos foi realmente um marco histórico entre os hebreus. Foi ali, no amanhecer do terceiro dia de purificação, como já vimos no capítulo anterior, que os hebreus eles contemplaram os sinais visíveis de uma manifestação sobrenatural de Deus. Ali em meio a trovões, relâmpagos, aliado a um forte clangor de trombetas, Deus desceu sobre o Monte Sinai, que simplesmente fumegava pelo fogo da presença divina. A fumaça, irmãos, descrita ali no texto sagrado, sobre o Monte Sinai, ela parecia como que uma fornalha, ao mesmo tempo em que o monte ele tremia violentamente e de uma forma bem assustadora. E diante dessa cena terrível, os hebreus, é claro, ficaram apavorados e não queriam mais que Deus falasse diretamente com eles, mas somente por intermédio de Moisés. Está ali registrado nos versículos 18 ao 21. Todos esses sinais eram uma autenticação divina das suas leis, para que o povo pudesse entender de uma forma clara que o Altíssimo, irmãos, ele estava trazendo esta aliança com eles, né? E não eram leis puramente vindas do coração do ser humano. Por isso também, aqui nós vamos ver como Deus se apresenta ao povo de Israel logo no versículo 2. O Senhor disse assim: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Desse modo, o nosso Deus ele estava se revelando como o Salvador dos hebreus, o responsável por sua libertação. Aquele que merece toda a honra e glória por ter livrado o seu povo daquela vida excruciante, aquela vida penosa e aflitiva em que todos eles viveram durante muitos anos ali na terra do Egito. Por isso, vamos então agora ouvir esses mandamentos e entender a importância de cada um deles. Vamos lá? Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. É importante entendermos aqui que Deus ele não está afirmando que possam existir um outro Deus ou outros deuses como ele. Mas nós temos que levar em conta que os israelitas eles haviam acabado de sair da terra do Egito, que sabemos que era uma terra muito idólatra, com muitos deuses, e que cada um desses deuses representavam ali um aspecto comum da vida. Como, por exemplo,
Havia um Deus para a fertilidade dos rebanhos, outro Deus para a agricultura, outro para o amor, outro para a saúde, para as causas impossíveis e etc. Mais ou menos como nós vemos em algumas religiões até nos dias de hoje. Além disso, esse não era um pensamento único dos egípcios, mas muitas nações pagãs antigas também viviam e pensavam dessa forma. Eles acreditavam que quanto mais deuses para adorar, mais bênçãos eles receberiam. Por isso o Senhor então se coloca como Deus único e suficiente. Ele sim é capaz de suprir todas as necessidades do seu povo, porque ele é um Deus zeloso e cuidadoso. Por isso, irmãos, o Deus de Israel, ele não aceita a concorrência com os falsos deuses. Ele não divide a sua glória e nem a sua adoração com ninguém. Talvez, naquele momento, a decisão mais difícil para a nação israelita não seria de adorar a Deus, mas de ter a sua devoção exclusivamente a Ele. No Novo Testamento, nós vamos ver que esse mandamento ele fica ainda mais claro quando Jesus, ali em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Bem, nesse mandamento, o Senhor ele revela ao povo um dos dons mais lindos que brota no coração humano. Nós estamos falando da fé. Ao contrário das nações pagãs, que necessitavam de objetos palpáveis, de figuras visíveis, ou até mesmo de pessoas, como era o caso dos reis, que se intitulavam deuses ou reencarnação, ou filho de deuses, o povo de Israel, irmãos, eles seriam um povo diferente. Eles adorariam ao Senhor sem vê-lo. Eles deveriam obedecer crendo em sua palavra, sem a necessidade de ídolos que o representassem. Até porque, irmãos, nós sabemos que o nosso Deus ele não pode ser representado por um ídolo, e nem a sua glória pode ser comparado ali a imagens de escultura que brotam da pobre e limitada imaginação humana. Por isso, a nação escolhida deveria ser totalmente contrária à idolatria. Até porque, explica o apóstolo Paulo ali em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 19 ao 20, o apóstolo diz que por trás dos ídolos de escultura estão demônios recebendo oferendas e adorações. E quem desobedecer este mandamento, irmãos, podia ter certeza que as suas influências malignas e o seu castigo se estenderiam até a terceira ou quarta geração. Precisamos entender aqui que Deus ele não condena os filhos pelo mau comportamento dos pais. Todavia, irmãos, os filhos eles acabam sofrendo com as escolhas pecaminosas dos seus pais, seja nos desastres financeiros, nos problemas familiares, ou simplesmente por reproduzir uma repetição natural dos atos que esses filhos acabam adquirindo por influência no decorrer do tempo, por aquilo que eles veem e acaba ficando gravado no subconsciente esses maus comportamentos. Desse modo, nós podemos ver que talvez os netos ou bisnetos, vendo ali a desobediência e o castigo sofrido pelos pais e avós, quem sabe eles poderiam resolver mudar o rumo de suas vidas e se voltarem ao Senhor. Entretanto, nós podemos ter certeza de uma coisa, que aqueles que escolhessem adorar exclusivamente a Deus e guardar os seus mandamentos, estes sim receberiam do Senhor a bênção e a sua misericórdia para até 1000 gerações. Ou seja, fidelidade de Deus influenciaria sim os seus descendentes, e estes descendentes seriam sim abençoados por Deus. Mas vamos para o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Irmãos, neste mandamento aqui, nós podemos observar o quanto o nome de Deus é especial. Pois o nome do Senhor, ele revela a sua própria identidade. Por essa razão, o seu nome ele deve ser tratado pelo seu povo com muita reverência. Usar o santo nome de Deus de uma forma irresponsável é considerado uma falta grave. Por exemplo, numa maldição ali na hora da raiva, ou num juramento na hora do medo,
ou mesmo ali quando as pessoas fazem piadas, né, numa hora de descontração ou brincadeira, tudo isso com o nome do Senhor, irmãos, deve ser considerado inadequado, desonroso e até leviano. Não seria um exagero considerar esse tipo de atitude assim, pois a maneira como usamos o nome do Senhor revela o apreço que temos ou não por ele. Portanto, devemos respeitar o nome do Senhor e usá-lo em momentos apropriados, como nos nossos louvores, na nossa adoração, oração, clamores, ou quando simplesmente estamos anunciando e pregando a sua santa palavra. Mas vamos para o quarto mandamento. Diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Amados, aqui na questão do sábado, que é um descanso sagrado entregue ao povo de Israel, há muitas revelações interessantes para aprendermos. Mas, para esse áudio não ficar muito longo, eu prometo que nós vamos falar desse assunto assim de uma forma clara e bem completa, num áudio à parte. Inclusive, nós vamos tirar as principais dúvidas sobre o posicionamento cristão em relação ao sábado. Mas já vou adiantar aqui que, dentre as principais verdades simbólicas em torno desse dia, o sábado, irmãos, ele é uma espécie de assinatura do Criador entre os hebreus. No sábado, Israel anunciou ao mundo que foi o Senhor seu Deus quem criou os céus e a terra em 6 dias, mas no 7º descansou. Isso foi importante porque cada nação tinha uma teoria a respeito da criação do mundo. Mas com o sábado, Israel anunciava ao mundo que quem criou todas as coisas, quem é o verdadeiro Criador, era o Senhor, o seu Deus. Bem, esses primeiros 4 mandamentos tratam da devoção direta a Deus. Mas nos próximos nós veremos as leis que tratam ali do dever de respeitar e amar o semelhante. 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ao contrário de algumas nações em que era normal ver filhos desobedientes e rebeldes, que até mesmo maltratavam ou abandonavam os seus idosos, em Israel, esse quadro, irmãos, ele jamais poderia existir. Isso porque Deus transmitiu aqui o primeiro mandamento com promessa, a longevidade de dias. E essa longevidade, ela estava atada diretamente à honra aos pais. Isso porque, irmãos, Deus sabe que, por mais que um pai ou uma mãe seja assim de uma natureza difícil de lidar, eles sempre vão tentar conduzir os filhos a um caminho melhor possível. Mas o que é exatamente honrar os pais? Bem, honrar os pais significa tratá-los com respeito e dignidade, é obedecer às suas decisões dentro do lar. Lembrando que, desde que essas decisões não contrariem a lei de Deus, porque a lei de Deus é superior a tudo e a todos, viu? Honrar os pais, irmãos, então, significa ouvir os seus bons conselhos e, na sua velhice, dar-lhe toda a assistência de forma digna, suprindo todas as suas necessidades. No Novo Testamento, irmãos, Jesus ele repreendeu severamente alguns judeus religiosos que se utilizavam de artimanhas interpretativas baseadas ali em suas tradições para violar este santo mandamento. E isso com objetivos escusos de deixar os seus pais ali desamparados. É claro que esse comportamento aborreceu muito o nosso mestre. Até porque, irmãos, Deus conhecia o coração deles e viu que suas atitudes de fato eram más. Mas vamos então falar do 6º mandamento, que diz: não matarás. É importante esclarecer aqui neste mandamento que o verbo hebraico traduzido por matar, ele é usado no Antigo Testamento para designar o assassinato cometido premeditadamente. Caso contrário, seria proibido matar, por exemplo, uma barata ou algum animal para se alimentar. Às vezes esse verbo também poderia ser utilizado, inclusive, para designar o homicídio involuntário, que é causado ali por negligência ou por imprudência, como está ali em Deuteronômio capítulo 19, versículo 5. Mas o que está proibido aqui neste mandamento
é o assassinato, ou seja, é o fato de alguém atentar contra a vida de outro de uma forma ilegal, ou seja, sem a autorização de Deus. Eu estou dizendo isso porque no Velho Testamento já havia pena de morte para judeus que desobedecessem determinadas leis, né? Então, nesse caso, havia uma permissão de Deus, então não havia assassinato. Mas quando a lei não permitia, então quando alguém tirava a vida do outro, era considerado assassinato. Mas no Sermão do Monte, ali no Novo Testamento, Jesus vai interpretar esta lei num sentido ainda mais radical. E ele vai mostrar que o ódio concebido no coração contra o próximo já é considerado como assassinato. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Mas vamos para o 7º mandamento que diz, não adulterarás. Neste mandamento, Deus mostra o quanto ele preza pelo matrimônio, proibindo inclusive a infidelidade conjugal, é óbvio, né? Isso porque era comum entre os gentios a prática de adultério, principalmente ali nas classes mais altas. Desse modo, nós podemos imaginar que o comércio da prostituição era bem alimentado desde os dias antigos. Mas com o povo de Deus, esse comportamento era proibido, irmãos. No Novo Testamento, inclusive, Jesus estreitou ainda mais essa porta, dizendo que só de olhar com uma intenção impura no coração, isso já caracterizava o adultério. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 28. 8º mandamento, não furtarás. Esta prática era proibida não apenas porque é errado, mas em Israel, o furto seria algo desnecessário diante das oportunidades dadas naquela terra. Nós falamos isso porque havia um conjunto de leis dadas por Deus que permitia a toda a nação se tornar próspera, pois todos teriam como herança, o direito a pelo menos um pedaço de terra para poder plantar. E se alguém, por qualquer razão, viesse a perder tudo e cair na miséria, haveria ali também direitos garantidos aos chamados pobres da terra, para que ninguém precisasse mendigar ou furtar. 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Dar falso testemunho significa mentir em um tribunal. Deus sabia que Israel não conseguiria sobreviver a menos que o seu sistema de justiça fosse incorruptível, já que muitas causas deveriam ser decididas perante o depoimento de pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Por essa razão, irmãos, mentir em um tribunal com a intenção de proteger alguém, de incriminar um desafeto ou ainda para receber suborno era uma falta gravíssima diante do Senhor. E por fim nós vamos ao 10º mandamento que diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e nem o seu servo, e nem sua serva, nem seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amados, esse último mandamento ele combate diretamente um dos piores comportamentos que existe numa natureza decaída, a inveja. Isso porque a cobiça ela inclui a inveja. Porque cobiçar significa desejar o que pertence a outras pessoas. Pode ser uma propriedade, pode ser os bens, o cônjuge, ou até coisas simples e insignificantes. A cobiça ou a inveja, ela gera as piores atitudes possíveis na vida de uma pessoa. Até porque esse é um mal difícil de resistir. Nós vamos ver isso em Provérbios capítulo 27, versículo 4. Bem, para finalizarmos, irmãos, o estudo dos 10 mandamentos, aqui em Êxodo capítulo 20, nós podemos ver que Deus ele preparou a nação israelita para a chegada do Messias. Desse modo, podemos entender então que a aliança feita por meio dessas primeiras leis era ali uma espécie de sombra para uma aliança superior, quando o mundo conhecesse Jesus Cristo, o Filho de Deus. Enquanto estas leis aqui elas foram escritas em tábuas de pedra, aquelas leis que viriam no futuro, elas seriam impressas na mente e inscritas no coração. E isso aconteceria pelo poder do Espírito Santo de Deus, ao ser derramado sobre a vida de todos aqueles que nele crêem. Nós vamos ver isso em Hebreus capítulo 8. Amados, que estudo precioso e maravilhoso. O que não deu para nós falarmos aqui nesse áudio, vamos falar na introdução do próximo áudio em Êxodo 21, mas até lá, que o nosso bondoso Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A paz do Senhor.